Shabbat Shalom, irmãos. Vamos meditar na palavra, vamos nos instruir um pouco. No livro de Jeremias, capítulo 31. Conhecereis a verdade, né? E a verdade nos libertará. Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Jeremias 31, 31. Amém, irmãos? Eis aí vem dias, diz Adonai, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante, e eu os haver desposado, diz Adonai. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração lhes inscreverei. E serei o seu Adonai, e eles serão o meu povo. Amém. Eu gostaria, vou tentar ser o mais breve possível, né? De meditar um pouquinho sobre o que é essa nova aliança que o Altíssimo faz conosco. Porque muitas vezes compreendemos mal essa nova aliança, né? Essa aliança renovada por meio do sangue do Messias. Mas aqui em Jeremias, ele nos fala a respeito disso. Ele nos mostra que a aliança que ele fez com o povo dele, a aliança antiga dele, foi desfeita, né? Porque o povo pecou, o povo rejeitou. Então ele agora faz uma nova aliança por meio do sangue do seu filho. Mas irmãos, essa aliança não é uma mudança de Torá e não é também uma mudança de legislação, né? Mas a nova aliança, como está escrito aqui, né? É uma aliança diferente. O que é diferente? Onde foi escrita? Porque a primeira aliança, ela foi escrita em tábuas de pedra, mas agora a nova aliança é escrita no coração do servo. Isso é a nova aliança. Nem está escrito aqui, né? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também o coração lhe escreverei. Ele não está dizendo eu anulei a palavra, mas está dizendo que agora eu estou escrevendo ela no seu coração. É simples, né? Não mudou, mas onde ele escreveu mudou, né? Eu deixei alguns versículos aqui, por exemplo, 1 Coríntios 11, 25, vai dizer que a nova aliança é o sangue do Messias, né? Onde vai falar ali da ceia de Yahushua. Porque a nova aliança, irmãos, ela é representada pelo sangue do Messias. E esse sangue, ele faz jus a esse versículo. Porque no entendimento tradicional judaico, aleluia, a ceia, ela é uma internalização, né, da palavra dentro de nós. Por quê? Porque o Messias, ele é a palavra. Agora nós tomamos seu sangue. O que acontece? A palavra adentra dentro de nós e corre todo o nosso corpo. E ela é escrita no nosso coração. Nem assim também a mesma ideia que se dá de quando Adão pecou. O que aconteceu? Adão pegou o fruto que era proibido, ou seja, o pecado, e comeu. Ele trouxe o pecado para dentro do homem. É por isso que é uma guerra entre o homem e o pecado. Por isso Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o pecado que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque Adão trouxe o pecado para dentro do nosso corpo. Por isso é tão difícil se livrar. Por isso você ora, jejua, busca, mas quando sai lá fora, se não vigiar, cai. Porque o pecado, ele adentrou dentro do homem.
Mas agora vem a nova aliança e o Messias traz a purificação para dentro de nós. E a purificação, irmãos, ela só vem por meio do sangue do Messias. Nem porque Ele é quem redime os nossos pecados. Logo já no versículo de 2 Coríntios 3:6 já vai dizer que a antiga aliança era escrita na letra, mas agora a nova aliança é pelo Espírito. Antes eles não tinham toda essa liberdade quanto temos hoje de buscar o batismo com o Espírito, com fogo, nos encher da presença do Criador. Antes, o batismo com o Espírito, ou seja, o ruá, o Espírito Santo era algo bem exclusivo. Mas hoje, Ele entrega para cada um de nós. Então, irmãos, o que foi escrito por meio de letras, agora escrita por meio do Espírito. Como a palavra instrui, o Espírito nos dá o quê? Entendimento. Entendimento do quê? Do que o Messias veio nos ensinar. Irmãos, aleluias. Temos que compreender a palavra para poder seguir a caminhada com o Criador. Então o que eu quero falar também um pouco é de buscar receber o Espírito dentro de nós. Mas eu não quero pegar aqui pensamento cristão, nem pensamento judaico, mas eu quero pegar aqui o que está escrito na palavra. Porque é o Espírito que nos dá entendimento. Aleluia, para compreendermos a vontade de Adonai. Para que possamos caminhar. Aleluias. E no livro de João, capítulo 20 e 22, é onde muitos teólogos erram, porque acreditam que o batismo com o Espírito foi em Pentecoste, mas infelizmente se enganam, a não ser que a Escritura está errada. O batismo com o Espírito sobre os servos foi dentro da casa onde eles estavam trancados. Está em João, capítulo 20 e 22. Quando Mashiach entrou a casa que estava trancada, e ali os discípulos estavam temerosos, cheios de medo dos judeus, a palavra diz que Yahushua chegou diante deles, cumprimentou eles e assoprou sobre eles o Espírito e disse: recebeis o Espírito Santo. Aleluias. Aí começamos a compreender um pouco qual é a função do Espírito na nossa vida. Porque muitos entendem de forma errada. O Espírito, irmãos, ele só tem uma função: transformar o nosso caráter. Essa é a função, o objetivo. Foi escrito quando o Criador encheu Saul com seu Espírito. Ele disse: olha, eu vou te encher do Espírito para te transformar num novo homem. Nem disse também: você profetizará. Mas a função, irmãos, do Espírito é transformar o nosso comportamento, transformar a nossa atitude, é transformar a nossa maneira de viver. Eu gosto de meditar naquele momento onde Yahushua encontra aqueles discípulos cheios de medo. Trancaram a porta porque estavam com medo dos judeus. Eles se trancaram ali. Agora Yahushua chega sobre eles, assopra sobre eles o Espírito, e agora aqueles homens cheios de medo saem para fora. E pouco tempo depois eles vão lá na festa de Pentecoste. Aleluia, onde estavam reunidos grande parte dos judeus, porque é uma festa que é um mandamento, então não tinha como eles escaparem. Imagina você cheio de medo, cheio de temor, agora ter que ir no meio do covil, aleluia, onde estão todos os seus inimigos. Só um homem cheio do Espírito de Adonai é que faz coisa assim, que não teme o homem, mas enfrenta, porque sabe que o Altíssimo está sobre ele. Agora os discípulos chegam ali, e ali acontece a profecia de Joel, ali acontece a manifestação do Espírito. Há uma diferença em o objetivo, o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, e as manifestações do Espírito, que está em Coríntios capítulo 12. Em Coríntios vai falar
das manifestações do Espírito, que são os dons espirituais, né? E em Gálatas vai falar do fruto do Espírito. Eu acho maravilhoso, irmãos, o tanto que o Criador é perfeito, está acima de todos os outros. Porque sabemos, né, que Satanás ele só trabalha o quê? Tentando imitar as coisas do Altíssimo. E hoje, se você vai ali numa casa de macumba, no espiritismo e até em outras religiões idólatras, nem você vai ver pessoas ali falando línguas estranhas, porque aquelas ali realmente são estranhas. Acho que nem o Criador conhece, nem de tão estranhas que são. Mas o inimigo tenta imitar a cura, o inimigo ele tenta imitar todos os dons, profecia. Se você ler ou buscar testemunhos de pessoas que entraram dentro daquele lugar, você vai ver testemunhos de pessoas que tinham dons semelhantes da palavra. Semelhante. Muito semelhante da palavra. Só que o Altíssimo ele fez o batismo com o Espírito de uma forma diferente. Porque o batismo do Espírito não veio só para dar dom, mas veio para mudar o caráter do homem. E isso o inimigo não imita, porque só Adonai é capaz de transformar a história do ser humano. O inimigo ele engana, ele tenta trazer ali uma imitação dos dons espirituais, mas ele não consegue fazer a conversão do homem. Ele não consegue converter um pecador em um homem justo. Por isso a importância de buscarmos o batismo. Por isso a importância de buscarmos o Espírito dentro de nós. Ah, Lucas, você está falando que não é importante buscar as manifestações dos dons? Só se eu tivesse louco. Porque não tem nada mais prazeroso que dom espiritual. Né? Não tem nada. Em determinada ocasião, acho que mais de um ano atrás, eu estava orando, clamando ao Criador, falando: Pai, por que até hoje eu não fui batizado com o Espírito? Porque no meu entendimento me ensinaram, né, eu fui ensinado pela teologia cristã, que batismo com o Espírito é dom de novas línguas. Né? Dom de novas línguas é uma manifestação, assim como cura, profecia, fé, sabedoria. Né? É até bom meditar no livro do pastor que fala um pouco sobre isso. Fala muito, na verdade, né? Lá ele fala de pessoas que não foram batizadas, não receberam dom de línguas, mas tiveram a manifestação do suor, né? Do calor do fogo. Isso está escrito. Né? Isso é importante cada um sair daqui e meditar no livro. Mas as manifestações, nessa ocasião, eu estava orando o Criador e falando: Pai, por que eu não recebi? Por que eu não recebi? Levanta um profeta nessa noite, meu Pai. Levanta um profeta para me explicar por que eu não recebi. Porque eu quero receber. Nem naquela noite, você faz aquela oração que você sabe que o Criador ouviu. Aí o Criador levanta o pastor Juraci, ele abre em Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 12 diz: e estas são as manifestações que são dadas de forma que sejam úteis. Aí ali meu entendimento abriu. Dons espirituais não é batismo com o Espírito. Dons espirituais são manifestações do Espírito. Né? Porque você não reconhece alguém que é batizado com o Espírito por causa de dom espiritual, mas por causa da transformação da vida. E isso é muito importante se entender. E eu ali em oração falei: Pai, eu até entendo, né? Porque ele usou um profeta, diversos profetas, para me falar que o Criador estava me dando um X dom, que eu prefiro não falar, né? Que estava me dando um X dom. E ali, mesmo assim, eu falei: Pai, eu ainda quero receber outros dons. Porque, irmãos, eu vou tentar ser até um pouco popular na palavra. Aquele que não ora, buscando manifestação e dom espiritual, me desculpa, mas você está sendo um ignorante. Um ignorante. Se você acha que o que você já tem vivido é o suficiente para você continuar na caminhada, você infelizmente está sendo ignorante. Eu ainda não recebi todos, mas eu clamo ao Criador que eu possa ter todas as experiências possíveis com Ele nessa terra. Irmãos, temos que buscar a transformação do Espírito, experiência com o Altíssimo, dom de cura, dom de línguas estranhas, dom de interpretação de línguas, dom de profecia. O Criador não parou, irmãos, foi o servo que parou de clamar. Temos que buscar para termos mais experiência com Ele.
Nem só que o maravilhoso dos dons espirituais, para quem está clamando e ainda não recebeu, né, é que os dons espirituais, como eu falei, eles são dados de forma que seja útil. O dom de cura que você está buscando só é útil no lugar que tem enfermo. O dom de profecia é no lugar de pessoas que muitas vezes necessitam de uma palavra, não é para você. Dom de cura não é para você só. Dom de sabedoria, quando Salomão ele pediu, foi para comandar e direcionar o país. Não é para você poder se encher mais. Os dons nos são dados de forma que sejam úteis para a obra, não para o aumento do ego do servo. Então, se você quer um dom novo, se você quer uma experiência nova, sai e vai buscar usar o dom que o Criador honra. Aleluia. Irmãos, como eu já comecei a falar, né, nós temos que entender a nossa missão, nosso objetivo nessa terra. Nessa semana eu falei um pouquinho do tabernáculo, né? E no tabernáculo, quando o Criador manda falar ali, manda construir o tabernáculo, ele diz assim: olha, farás o tabernáculo com minhas palavras e eu habitarei neles. Neles não está falando do tabernáculo, porque tabernáculo só tinha um. Neles está falando das pessoas que estavam dentro do tabernáculo, né? Porque o templo do Espírito somos nós. Nós somos morada. Então o Altíssimo ele nunca teve a intenção de mandar fazer um templo para ele habilitar no templo, porque ele não cabe nesse lugar, irmãos. Nem o dedinho mindinho dele cabe nesse lugar. A palavra diz que se ele só descer nessa terra, ele dizima ela. Então nós temos que entender que nós é que somos o vaso, nós é que somos o instrumento para sermos cheios do Espírito. Você vem na casa do Criador, assim como os servos iam no tabernáculo, para se encher, tanto do Espírito quanto dos ensinamentos e levar lá para fora. Essa é a nossa missão, esse é o objetivo. Está escrito isso ali, ó, em Mateus 28:19. Ide e pregai a boa nova. E ali vai falar de ensinar o povo. Então nós temos que sair do nosso comodismo, do nosso conforto. Se você quer ver a glória do Criador na sua vida, então saia e faça o que Ele te mandou fazer. Porque Ele nos mandou aqui, não para ficar no estado de comodidade, mas sim para transformar o mundo. Eu amo a oração do Messias, nem quando ele ensina ali a orar, olha: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, né? Traz, né, o teu reino, falando com as minhas palavras, traz o teu reino sobre nós. Irmãos, nossa oração não deve ser para nós irmos para o reino. A oração é para trazer o reino sobre essa terra. E o reino é paz, alegria e justiça. A nossa missão aqui, irmãos, é trazer o reino sobre essa sociedade, para transformar essa sociedade. Aleluia, para que quando o Messias vier, ele reine. Esse é o nosso objetivo. E seja feita a sua vontade. O reino do Criador é o lugar onde a vontade dele é feita. É um lugar onde a vontade dele é feita. Será que a sua casa está sendo lugar como reino? Será que a congregação está sendo lugar como reino? Porque o reino do Altíssimo, irmão, não são pedras, são homens que fazem a vontade dele. Então temos que nos encher do Espírito, temos que nos encher de conhecimento e sair lá para fora para levar o reino, para fazer a diferença. Irmãos, algo que eu meditei, aleluias, também estudando acerca do templo, do tabernáculo, aleluias, é que nós somos o instrumento, nós somos o vaso que vai ser cheio do Espírito. Sabe para quê? Para santificar aquele que não é santificado. Como é com a esposa e o marido. Aleluia, se a esposa casar com um pecador, a esposa, por ser santa, santifica ele.
E se o marido for santo, a esposa não, o marido é santo, santifica ela. E nós, como congregação, se somos santos, santificamos a sociedade. Esse é o objetivo da palavra. Não é uma questão só de interesse próprio, de receber bênção, mas é de transformar aqueles que não são transformados. Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é tirar os que estão cativos. Aleluias. É arrancar os grilhões daqueles que precisam. Busca, clama, fala: Pai, me usa, me tira do meu conforto. Pega, irmãos, a sua Bíblia e sai e faz a obra. Você quer bênção? Então faz. E Ele honrará cada um de nós. Que Arro seja louvado nessa noite.